praticamente 3 anos atrás, em 28 de abril de 2023, o presidente Lula Inácio da Silva afirmou em uma ocasião que, na visão dele, a profissão das mais honestas que existe no mundo é a do político. Durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, ele disse isso, onde ele argumentou que a política é o único concurso público que cada 4 anos você tem que refazer para conseguir aprovação popular novamente. Ele disse que é um concurso público que tem que refazer. Em juízo popular, argumenta-se que, diferentemente de outros cargos, o político precisa ir às ruas pedir votos e submeter a julgamento do povo. Em defesa da classe, Lula defendeu a necessidade de separar o joio do trigo, argumentando contra a visão de que todo político é corrupto. Ele mencionou que o político enfrenta hostilidade, xingamento e riscos pessoais, diferente de servidores concursados que têm estabilidade. Essa declaração gerou controvérsias e muitos críticos puseram as suas opiniões para fora. Agora, chegando nas eleições de 2026, vamos ver e analisar e refletir sobre, como na visão de muitos, uma piada, uma mentira muito forte que o presidente Lula pôs. Vamos ver argumentos de uns comentaristas populares do Brasil. Olha, teoricamente, o político passa mesmo por um teste grave, porque buscar votos não é uma coisa fácil. Quem desconfiar, vai lá e se candidata e tenha 10 votos, para você ver a dificuldade. Então, assim, existem políticos honestos? Existem, sim. Existem políticos honestos, mas eles são poucos, porque o sistema é corrupto, o sistema é errado. Um político entra aqui na Câmara dos Deputados e aprende a fazer tudo para ser reeleito. E aí, nesta reeleição, ele começa a fazer coisas ilegais, e o Bert Helling fala exatamente nesse conceito do que é uma coisa que você considera normal, do que é uma coisa que você considera louvável, porque o meio é que faz isso. Entre bandidos, roubar não é reprovável, pelo contrário, quanto mais ladrão, mais palmas, mais elogios. Quando se está em outro ambiente, num ambiente honesto e tal, quem é mais honesto, é mais cordato e tal, é o que está mais no topo, né, desta sociedade. E quando alguém entra no mundo político e se obriga a se reeleger, ele começa a roubar para se reeleger, se reelege para roubar, até um dia que ele não sabe se ele está se reelegendo para roubar ou roubando para se reeleger. Esta é a sobrevivência nessa selva chamada política, que todos falam aqui em Brasília, mas que estão nos estados. Eles vêm muito pouco aqui em Brasília. Então, a realidade não é esta que o presidente Lula fala. A realidade é que os políticos têm os seus interesses, e ancorados os seus interesses pessoais ou de grupos. Alguns são republicanos, outros não. Agora, com salário aí de 30 mil, não dá para ficar milionário como ficam esses políticos, não, viu? Nenhum deles. Você, Mota, que achou da análise feita pelo presidente? Olha, a política é uma atividade que tem caído em descrédito atualmente, mas a política é o único caminho para se adquirir e manter poder em uma democracia. A política, como tudo na vida, tem aspectos bons e aspectos ruins. A credibilidade e o prestígio dos políticos depende da cultura, da atitude que predomina entre eles. No Brasil, a gente tem a impressão de que a maioria dos que entram para a política entram para conseguir benefícios para eles mesmos, entram na política para enriquecer. O político, ele não faz um concurso público como faz a maioria dos servidores públicos, né? Um concurso onde você tem primeiro que mostrar as suas certificações, os seus diplomas, depois você faz uma prova muito difícil. O concurso do qual o político participa é outro, é um concurso de popularidade.
É assim que funciona nas democracias, se alguém ainda não percebeu isso. Nesse concurso de popularidade não importam competência, conhecimento, experiência ou muito menos caráter. Basta conseguir um número de votos suficientes e qualquer um mesmo, pode ser até presidente da República. Seguido esse raciocínio, você está numa posição privilegiada hoje, hein, Dantas? Você que está aí no Congresso Nacional, perto dos políticos, está cercado de gente honesta. Pode ficar com o celular na mão. A gente aqui na Paulista não dá. Isso é verdade. Eu só venho com o celular, deixo a carteira em casa. Olha, tirando a piada, para além da piada, é uma piada, na verdade, o que o Lula está falando, né? Vindo de Lula, a política, ela não é um meio que favoreça a honestidade, muito pelo contrário. Aqui, olha, o Congresso Nacional é uma casa de lobby. Aqui se organizam grandes empresas, grandes grupos, setores que vêm pressionar para a construção de leis que respondam aos seus interesses. A Lava Jato, no seu momento, mostrou que essa relação ela se tornou promíscua demais. Por quê? Porque os políticos passaram não só a atuar sob pressão, mas sobre financiamento. Então, o que se teve durante anos e anos e anos a fio aqui no Congresso foi a aprovação de leis financiadas com propina. Não há nada mais antidemocrático do que isso. Infelizmente, nós tivemos um recuo em relação a tudo que se descobriu. Por quê? Porque o sistema, naturalmente, reagiu. E aí reagiu com a seguinte narrativa: olha, estão criminalizando a política. Não, senhores. Quem criminalizou a atividade política foram os senhores. Na verdade, esses políticos, ao cederem às suas ambições, ao fazerem negociatas com empresários, com grandes empresários, ao utilizarem da máquina pública para os seus próprios interesses e benefícios, eles deturparam a democracia. É essa a grande missão que a sociedade tem. É uma missão hercúlea. Por quê? Porque ela exige um conhecimento da política, ela exige que as pessoas se informem bem, como aqui na Jovem Pan, que a gente traz esse jornalismo sem filtro político, sem pedágio comercial. A gente traz a informação bruta para vocês, para que vocês possam tomar a decisão de vocês. Vocês avaliam, comparem com outras mídias e cheguem e tirem as suas próprias conclusões. Por que isso é fundamental? Porque todos nós somos seres políticos. A cidadania, o exercício da cidadania, ela é uma atividade política. E ela só é possível quando você tem a exata noção do seu papel na sociedade, dos seus direitos, dos seus deveres. Infelizmente, o nosso sistema político, ele produz a ignorância, ele incentiva a ignorância. Um povo ignorante vota naquele que fizer o show, né? Como disse o Mota aí, aquele que conseguir convencer o eleitor na campanha a votar nele. E aí você vota em qualquer um, você vota em palhaço, você vota em influencer, em BBB, você vota em corrupto e você vota e vota e vota de novo. É muito curioso. Há alguns meses eu escrevi um artigo durante a pré-campanha eleitoral em que eu mencionei todos os pré-candidatos, mas eu não me referi a eles pelo nome deles, mas pelos antepassados, pelos graus de parentesco. Então você conseguia ter uma noção exata que o neto do fulano, que o filho do Beltrano que estava ali disputando a política, né, na eleição do ano passado. No fim das contas, você percebe que a nossa política também, ela é dominada há décadas e há quase século por pequenos grupos familiares, né? Eles é que têm realmente a velha política ali no DNA e fazem questão de manter seus filhos, seus netos, de eleger bisnetos, primos, de colocar todo mundo dentro da política. Aliás, agora eles querem colocar também nos tribunais de conta, né? Nos ministérios, em toda parte. Por quê? Será que é ruim? Não, a política é muito boa para quem a exerce, ainda mais com esse fim, o fim do benefício pessoal. Pavinato. Em nenhum sentido que se analise, essa frase é correta. É mais uma mentira
do mentiroso Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, uma empregada doméstica, se ela é pega roubando, ela é mandada embora por justa causa. Um político, se ele é pego roubando, ele vai terminar os 4 anos de mandato. Então não é a profissão mais honesta, não, senhor. Nem de longe. Isso é um desrespeito ao trabalhador do campo, às empregadas domésticas. É um desrespeito a quem trabalha com um escritório de advocacia, com médicos, em qualquer outra profissão. Qualquer outra profissão. Ela tem que ser mais honesta do que o político. Porque se suspeitarem de qualquer coisa, essa pessoa já perde o emprego. O político não, ele fica por 4 anos. E se souber jogar direitinho, ele consegue um revés judicial, consegue manter uma narrativa de que foi vítima e continua por mais 4 anos ou 8, se for senador. Até mesmo a palavra político, a palavra não tem nada a ver com honestidade. Político vem do grego politiquê, que nasce, né, do termo criado por Platão, né, que é politia. Politia, que as pessoas traduzem, né, vulgarmente como politeia. E politeia é o título do livro de Platão, que nós traduzimos como república. Eu não sei por que raios os portugueses traduziram politia para república. Teve uma onda de latinização da cultura grega e fizeram esse desserviço, né, de mudar politia para república, que é res, coisa pública. Politia, ela tem um sentido que é o seguinte: polis é a cidade, o estado, o país, onde quer que se viva, onde quer que haja um grupamento humano que deva ser organizado. E a politia, que é a palavra da qual nasce politique, ou seja, político, política, ela diz o seguinte: ela é a ideia imutável, ela é a ideia contra a qual não se pode lutar, ela é o ideal único que limita, oprime, apara, conforma e age como inquisidor, se for necessário, para que ninguém tenha liberdade, para que a polis, o estado, o país, esteja de acordo com a ideia da politia. Não faz sentido nenhum, como a maioria das coisas que fala ou tem falado ultimamente Luiz Inácio Lula da Silva.